Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo passado, falei sobre a ópera cômica ou bufa. Hoje, vou continuar essa história e falar sobre os seus intérpretes. Vamos nessa? Produzir uma ópera bufa era muito mais barato do que produzir uma ópera séria. Para apresentá-la, não era preciso ter um grande teatro, uma grande produção cênica, nem grandes estrelas. Podiam ser apresentadas o ano inteiro, fora das temporadas, se tornando muito mais atrativas do ponto de vista econômico para os empresários do que as óperas sérias. O público também saía lucrando. Com as óperas cômicas, tinham atração durante grande parte do ano por um custo bem menor. Seus intérpretes também eram diferentes dos da ópera séria, onde apenas a voz importava. Na ópera cômica, tinham que ter uma boa voz, mas além disso, uma grande capacidade para atuar. Por conta dessas diferenças, os intérpretes também acabaram se especializando. Se já fossem famosos em um dos gêneros, não se apresentavam no outro. Seus contratos também eram diferentes. Os cantores de ópera séria eram contratados pelos empresários por apenas uma temporada, enquanto os da ópera bufa tinham emprego garantido durante grande parte do ano. Eram contratados para atuar em trupes cômicas unidas sob a direção de um único empresário. Podiam ficar baseadas em uma cidade ou viajar, se apresentando em várias cidades. O ambiente satírico e engraçado dessas óperas levou à procura de uma representação real, sem grandes excessos. E apesar da demanda musical ser mais simples, a existência de uma grande interação cênica criou novas demandas para seus intérpretes. Não bastava mais ser apenas um cantor virtuoso. Agora, era necessário ser também um bom ator. A área deixou de ser um momento de expressão emocional de dilemas intelectuais, se tornando parte da situação prosaica. Os personagens masculinos passaram a ser destinados para intérpretes masculinos com vozes mais graves. Não podemos esquecer que nos estados da igreja as mulheres eram proibidas de cantar, como falei no vídeo 14. E por isso, os cantores castrati continuaram a atuar na ópera bufa até 1800. Ao mesmo tempo, não soaria verossímil criados e burgueses se expressarem com linhas vocais altamente virtuosas e ornamentadas. Mais e mais, os compositores procuraram na música padrões característicos da comédia. Para a representação de personagens do cotidiano, criaram uma linguagem musical mais simples, mais natural, de acordo com a temática abordada. Esta linguagem refletia uma sintonia com os preceitos iluministas, onde a arte deveria soar a vida, simples e natural. Nápoles, com seu riquíssimo ambiente musical, naturalmente se tornou o grande palco de experimentação dessa nova linguagem. E os compositores da escola napolitana se tornaram os principais responsáveis pelo desenvolvimento dessa linguagem. Com eles, a ópera cômica foi sendo adaptada e passou a se caracterizar por frases curtas, mais naturais, associadas à expressão cotidiana, com pouca ornamentação e acompanhamento mais simples. Para a orquestra, restou apenas o papel de sustentar essa linguagem mais simples, mais natural e menos elaborada. Essa nova linguagem, que nasceu entre 1720 e 1730, foi denominada estilo galante e aos poucos se espalhou por outras regiões da Itália e da Europa. Vamos ouvir o exemplo de uma ópera que utilizou esse estilo? Escolhi a área Chi son io, pensate prima,
da ópera La Diavolessa, uma das diversas óperas que resultaram da parceria entre Carlo Goldoni e Baltasare Guadalupe. Nessa área, Giannina questiona quem ela realmente é e desafia aqueles ao seu redor que, antes de a julgar, considerem sua posição e seu valor. Vamos ouvir um trechinho? Uma área cheia de ironia e assertividade, não? Típica das heroínas das óperas bufas. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Em 1740, a ópera bufa estava consolidada e seus anos de ouro iriam acontecer no classicismo de Mozart, de Domenico Cimarosa, de Giovanni Paisiello, se estendendo até o século XIX com Rossini e Donizetti. Mas antes de continuar essa história, vou voltar no tempo e contar para você o que estava acontecendo na França. Como a ópera saiu da Itália e chegou até lá. Será que os franceses gostaram? Mas essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou um pouquinho de saber sobre a ópera bufa e seus intérpretes, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!